Saravá profunda a todos. Voltamos aqui com nossas aulas sobre o hermetismo, né? Sobre com essas considerações que deram origem, na verdade, a várias manifestações dentro dos conhecimentos esotéricos, dos conhecimentos da própria Umbanda, né? As 7 leis herméticas, elas têm uma profunda ligação com as 7 linhas de Umbanda, né? Tudo aquilo que a gente já, como fomos comentando aí, né, nos outros vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o ritmo, né, que é essa lei hermética, talvez seja a mais famosa de todas elas. E Hermes Trismegisto dizia sobre o ritmo o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem, o movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Quando nós falamos do ritmo e das leis herméticas, nós estamos, na verdade, querendo dizer de leis universais que regem tudo que existe, né? Tudo que existe na natureza, no universo, é regido por leis antigas, por leis, na verdade, leis cósmicas. E essas leis foram registradas, observadas pelos antigos sábios, antigos hermetistas, no caso Hermes Trismegisto, que foi o maior de todos os sábios, talvez o primeiro deles, né? Pelo menos que se tem registro. E quando falamos de lei, é como falamos também, né, da lei de Umbanda. Quando as pessoas às vezes falam da lei de Umbanda e não entendem muito bem o que significa. A palavra lei, ela tem a ver com Deus, né? Inclusive no português, né, lei também está muito ligado a ela. Significa divindade. E lei significa tudo que é aquilo que é aplicado pela divindade sobre a natureza. A natureza, ela é regida por regras, leis que são de alguma forma que conduzem a nossa vida. Quando você está infringindo algumas dessas leis, as coisas não dão certo, né? As coisas em geral, elas tendem a ter um processo de nós entramos numa dimensão onde as coisas elas começam a travar, as coisas começam a ter dificuldade, as coisas começam a não irem de acordo com, às vezes, com a nossa própria vontade, porque a sua vontade não está alinhada com a vontade da lei, e a natureza faz com que você entre nas reações dessa mesma lei. E Hermes e os sábios antigos, eles diziam que era observar tudo que dá errado na sua vida, né? Observar tudo que dá errado, tudo aquilo que não vai bem, para que você possa, na verdade, ir se corrigindo e entrando junto, em paralelo com essa lei, e aí as coisas começam a andar junto com a natureza, andar e darem certo. As coisas começam a ter um processo de realização melhor. Não que você não tenha que ter esforço, não que você não tenha que ter condição para ir avante nas coisas, né? Tudo tem, às vezes, suas dificuldades. Mas a ideia das leis herméticas, e a ideia principalmente do ritmo, é você entender que, se você observar os ritmos e os ciclos aos quais você está preso, você começa a ir de encontro a uma sabedoria onde você não vai ter mais as repetições que te levam a desviar de um caminho, a se desviar de um processo, se desviar de um objetivo. Quem vai na contramão da natureza, e para isso é preciso você entender, enxergar e encontrar sua natureza, encontrar aquilo que é natural em você, ou seja, quando você encontra aquilo que está dentro das suas faculdades mais objetivas internas, você faz as coisas com mais facilidade. Ir de encontro à natureza, você encontrar a sua natureza. Encontrando sua natureza, você encontra a sua força. E quando você vai contra a natureza, as coisas ficam mais difíceis de realizar, porque a natureza ela começa a agir contra, e a sua vontade também, né? Em geral, quando as coisas demandam muito esforço, ou muita dificuldade, esforço é uma coisa, dificuldade é outra, né? Quando as coisas elas se atravancam, é porque a sua vontade não está alinhada com o seu objetivo, ou seja, a sua vontade ela não está indo de uma forma serena, calma, tranquila e com foco, né? Ou seja, você se torna disperso e aquilo se torna um tormento.
A sua realização ela não chega porque você está atormentado para realizar algo do qual a sua natureza não está a par, sua natureza não está em coerência com o seu pensamento. E o papel nosso, né, dentro dessa natureza, o papel do ser humano é ser humano, né? Ou seja, se você tem, por exemplo, uma árvore que ela dá macieira, o objetivo dela é dar maçãs. Uma figueira, o objetivo dela é dar figos. E o objetivo de um ser humano é ser um ser humano, né? Então, nosso objetivo enquanto pessoas que estão dentro da religião, dentro das relações sociais, dentro da própria política, dentro da filosofia, dentro da própria ciência, é fazer o nosso papel enquanto seres humanos para que nós possamos nos melhorar e melhorar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, fazer com que aquilo que é humano em nós dê frutos que tem a ver com uma humanidade melhor. E tem aquela velha história, né? Aquela velha história da pessoa que passa por determinados apertos na vida, determinadas questões que são muito ruins, passa às vezes por acidentes, por doenças, né? Aí a pessoa se recupera, né? Você já deve ter visto muito isso. Aí a pessoa se recupera, o que ela fala depois? Ela fala que a lição de vida que eu tiro desse sofrimento, de tudo isso, é que agora eu devo curtir a vida. É que agora eu devo realmente fazer de tudo que eu quiser na vida, porque eu percebi que a vida é efêmera. Essa é a grande falácia dos dias de hoje. Porque para perceber que você precisa curtir a vida, você não precisa sofrer. Para você perceber que você pode ter uma vida mais livre, melhor, você não precisa passar por momentos de tormento, você não precisa passar por momentos de reflexão. Ou seja, quando nós passamos por coisas difíceis, por coisas que nos levam a realizar ou pensar numa nova condição para a nossa vida, é preciso pensar em coisas mais elevadas. Eu imagino assim, né? Pensar em coisas melhores, mais elevadas, e não é pensar em curtir a vida, né? Ou seja, para curtir a vida você não precisa passar por um tormento muito grande. Se é para isso, então para que você busca objetivos que são menores, né? Ou seja, um pouco de racionalidade, com um pouquinho de reflexão, nós conseguimos chegar a bons termos em nossa vida sem precisar, às vezes, passar por tormentos. Mas na verdade tudo isso é por quê? Porque existe uma obscuridade, existe um processo de obscurantismo na ideia de se enxergar a própria vida, de se enxergar as realidades espirituais e materiais, né? Ou seja, não há reflexão. Reflexão significa refletir, né? Você não tem... Hoje em dia nós vemos que as pessoas elas não refletem mais nada, simplesmente querem ser a luz do mundo, querem iluminar a vida por si próprias, quando na verdade é preciso ter reflexão, né? É preciso você ser um anteparo onde uma luz superior, uma luz de inspiração, faça com que você vá de encontro àquilo que é melhor e mais objetivo. Ou seja, imagina que alguém passou 5 anos de coma, de repente a pessoa volta desse coma e fala que quer encontrar só os prazeres mundanos, né? Ou seja, as lições de vida elas não foram aprendidas. Muito provavelmente uma pessoa assim ela vai passar pelas mesmas coisas de novo para aprender que é necessário ela dar valor para a vida dela, ela dar valor para a existência e, mais do que isso, ampliar os horizontes do que é viver, né? Ou seja, a capacidade de ir de encontro, principalmente à espiritualidade. A espiritualidade não é só o aspecto religioso, a espiritualidade é você entender que existe algo a mais que é o espírito e que permeia, abrange todas as coisas. Se você não tem essa capacidade, nós vivemos sempre naquela região entre o animal e o quase humano, ou seja, é algo muito sensorial. E a ideia
e objetivo da capacidade de ir de encontro ao pensamento positivo, ir de encontro às ideias, principalmente do hermetismo e de outras tradições, é fazer com que você se melhore como pessoa e entenda que o mundo não é só um parque de diversões. O hermetismo, ele influenciou tudo que se faz hoje, né? E claro que existiam coisas anteriores ao hermetismo, né? Mas o hermetismo ele influenciou os alquimistas, influenciou o Renascimento, os alquimistas eram hermetistas, né? Aí você tinha as academias, né? Academias de Marcílio Fitino, Academia Fiorentina, Academia Platônica de Carese e várias outras escolas iniciáticas, né? Vários outros momentos dentro da humanidade que o hermetismo influenciou. E obviamente, né, o hermetismo influenciou inclusive as religiões, as grandes religiões, né? O judaísmo, que vem do Egito, mais tarde o cristianismo, o próprio Islã, né? Ele é algo que ressurge ali no ano 300, né? E muito do que o Islã fazia era baseado, inclusive foi o próprio Islã que trouxe de volta muitos documentos a respeito de Hermes Trismegisto. Os alquimistas, né, que eu citei, né, eles, através dos ensinamentos de Hermes, eles criaram ou recriaram o tarô, né, que é uma criação também de Hermes, e Hermes foi muito importante, inclusive, né, na própria Umbanda temos aí as 7 linhas, né, que é algo que vem da compreensão dos antigos alquimistas, dos antigos egípcios. A própria ideia de céu e terra, né, que tem a ver com uma das frases mais famosas do hermetismo, que é o que está em cima como está embaixo, e por aí vai, né? Muita coisa vem do hermetismo. Conhecer a condição humana é dar exemplo dessa condição humana. Quando você conhece a condição humana, por mais falhas que você tenha, por mais problemas que você ostente, você consegue ter recursos para dar exemplos disso, né? E esses exemplos, muitas vezes, eles vêm até pelos erros, né? Só que a pessoa que busca um despertar, a pessoa que busca uma melhora dentro das suas condições de humanidade, ela sempre vai aprender com os seus erros, sempre vai aprender com as falhas, porque o aprendizado é constante, né? Ninguém é santo, né, no mundo, né? Essa ideia de santidade, na verdade, ela surge, ela se substancia em algumas pessoas através de pessoas que durante alguns eventos conseguiram reconhecer que eram capazes de ir avante, né? Mas eram pessoas comuns em determinado momento. E os santos, esses santos, né, que a gente conhece na própria religião católica, eles têm algo muito próximo, né, daqueles que dentro do esoterismo são considerados aqueles iniciados, né? Mas todos eles, essas figuras, elas estão dentro de uma categoria de seres que fazem parte muito mais de uma ideia de humanos melhores, de seres humanos melhores, do que propriamente de divindades. E se é possível para um homem se tornar melhor, é possível para a humanidade toda se melhorar também. O quinto princípio hermético é o princípio do ritmo. E ele fala da verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional. Um movimento de um lado para o outro, um fluxo e um refluxo. Um movimento para frente e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo. Um movimento comparável das marés, que se manifesta entre os dois polos existentes no plano físico, mental e espiritual. Ou seja, o pêndulo ele mostra as oscilações emocionais, e as oscilações emocionais nos vários planos. No plano físico, plano mental, e no plano astral ou emocional, né? A ideia é que a natureza ela tem ciclos, ou seja, tem o dia e a noite, o bem e o mal, né? Amor e ódio, né? E tudo isso tem um processo de oscilação e tempo, de ritmo. Ou seja, se você tem um momento onde você está com uma extrema dificuldade, basta você esperar um pouco que em breve você vai para o outro lado do pêndulo. E essa dificuldade vai passar, você vai entrar no contrário, ou seja, o pêndulo é matemático, né? Você tem 5 centímetros para um lado, você vai ter 5 centímetros para o outro. E essa lei rege toda a natureza, quer seja nos movimentos dos astros, quer seja
oscilação, né, do tempo, e outras questões que têm a ver inclusive com a nossa realização enquanto seres espirituais. Então basta às vezes ter a calma de esperar essas oscilações e evidentemente não se entregar aos extremos. Ou seja, se você está numa situação muito tempestuosa, às vezes é bom se acalma que daqui a pouco você vai passar, né? E aí você não entra dentro desses ciclos e das consequências que o ciclo do pêndulo faz com que você esteja sujeito. Hoje em dia existe a ideia, isso já faz até um tempo, né? Todo mundo a ideia de super-homens, né? A ideia das pessoas quererem ter superpoderes dentro das religiões, dentro principalmente das tradições mediúnicas. Então todo mundo quer ser paranormal, já é difícil você ser normal, né? É difícil para nós, e ser normal é ser um ser humano que tenha uma integridade, que tenha uma busca pelo menos, né? Porque ninguém é 100% o tempo inteiro, mas a busca da melhora é o normal, né? Isso é que, que são as coisas que é preciso pensar e repensar. Hoje em dia principalmente, as pessoas querem entram numa ideia fantasiosa de espiritualidade, né? Porque acham que ser espiritualizado significa ter poderes metafísicos, etc, né? E aí as pessoas sonham, têm visões, tem isso, tem aquilo, e às vezes se indica tão somente algo que é a ideia de querer sair da normalidade, né? Querer se destacar entre pessoas que às vezes estão buscando estar inseridas dentro de um contexto. E em geral quem age dessa forma na verdade está entrando dentro dos contextos mais óbvios da ideia de religiosidade. E a ideia de ser normal ou não tem a ver com a influência do ambiente, né? Ou seja, pessoas normais, qualquer pessoa consegue influenciar o ambiente de alguma forma. Basta você entrar às vezes no local e prestar atenção no ambiente. Você sabe se aquele ambiente está ruim, se não está. Os famosos climas, né? Você saber que existe algo que não está indo bem. Isso não é paranormalidade, né? Essa é uma observação da nossa própria percepção humana. Isso significa principalmente que para você influenciar um ambiente, influenciar uma pessoa, influenciar outra, não basta você estar em contato com o mundo. Às vezes você pode estar isolado dentro de uma caverna, só de pensar, de sentir, você já está tendo alguma influência em algum lugar, em alguma pessoa. Que nós somos uma cadeia mental, nossa mente e a mente de todos se conectam. Muitas vezes você começa a sentir coisas na sua cabeça que não são suas. Às vezes você começa a perceber, se você percebe sensações, você percebe que o ambiente está bom ou não, é muito possível, e acontece, de você perceber pensamentos também. Você perceber a dimensão de outras pessoas que estão vibrando de alguma forma, né? O próprio hermetismo também diz das vibrações. E nós sentimos as vibrações, né? É só você que está antenado, e o mais difícil é você sentir as suas próprias vibrações e entender o mal que você causa às vezes no mundo pelas vibrações que você emite para as pessoas. E essa é a grande atenção que precisamos ter para poder construir um mundo melhor. O pêndulo traz uma ideia interessante, que é sabermos onde estamos indo. Essa é uma ideia interessante, porque o pêndulo ele é algo que identifica que somos levados constantemente por uma maré de coisas, sentimentos, pensamentos, e você precisa identificar onde você está indo, porque é preciso saber principalmente se você está indo para algum lugar ou se você está sendo levado para algum lugar. Isso é algo que se confunde. E se você está sendo levado para algum lugar, é bom que você esteja sendo levado por pessoas, por exemplos,
e por coisas que são positivas, né? E coisas que são exemplos não só para 1, 2, 3, mas exemplos para a humanidade. Porque hoje em dia as pessoas elas se comportam como se fosse um rebanho. Ou seja, se algo é moda, se algo traz às vezes uma excitação muito grande para várias pessoas, todo mundo quer entrar naquela onda, todo mundo quer entrar naquele fluxo, e aí você acaba sendo levado por determinadas coisas. Ou seja, as pessoas começam a não usar mais o pensamento, não usar mais a mente, não usar mais a sua vontade. Elas estão sendo levadas às vezes pela vontade do outro, e em geral o pêndulo quando faz isso, e esse é um fenômeno de massa, né, faz com que você cesse de pensar. Você simplesmente vai pelo instinto, você vai pela massa, você vai pelo rebanho, você vai sendo levado tão somente simplesmente pela ideia de não reflexão. É preciso refletir, né, como a gente disse no começo dessa conversa, é preciso refletir e você tirar suas próprias conclusões, né? Agora, para tirar as conclusões adequadas, é preciso que você esteja minimamente desperto e livre das influências que te levam a estar dentro desse rebanho. Essa ideia de extrapolação, de perder o controle, hoje em dia muita gente que só se sente feliz e à vontade quando tem excitação, quando vai de encontro tão somente com a ideia de aditivos sensoriais, né? Ou seja, coisas com velocidade, coisas com adrenalina, coisas com... já cai no âmbito da droga, já cai no âmbito de umas entorpecentes e uma série de coisas que fazem com que a pessoa, por já ter perdido a sensibilidade, ela vai cada vez mais para um extremo. Ou seja, ela está indo no extremo do pêndulo, ela está indo naquele extremo onde o pêndulo está cada vez mais perdendo a sua relação de retorno positiva. Porque quando o pêndulo ele vai demais para os 90 graus ali, o próprio Hermes, né, diz que dificilmente você chega ali nos 90 graus, né, mas quando você chega, você está entrando num processo de psicose e às vezes num processo de dualidade de personalidade, porque se ele vai para os 90, você chega naquele êxtase, né, vamos dizer assim, você vai para o outro lado, vai para a depressão. Ou seja, é sempre importante entender que esse movimento pendular, ele não tem que chegar em determinados extremos, para você não entrar nos aspectos de psicose, né, nos aspectos de esquizofrenia também. E como é que você não chega ali de 90%? Às vezes nós temos que dizer não para nossas vontades ou para a vontade coletiva. Temos que dizer não para aquilo que às vezes joga na sua cabeça para você fazer. Você fala, não, peraí, eu tenho controle sobre minha cabeça, eu não quero fazer isso, porque eu sei que eu vou para um extremo, daqui a pouco eu vou para o outro. Os antigos diziam que para você conhecer a totalidade é preciso conhecer todos os pontos do círculo. E para conhecer a origem da totalidade é preciso conhecer o centro do círculo. Isso vale para a nossa personalidade, ou seja, para você encontrar a parte interna sua, você precisa conhecer todo o contexto geral ao seu redor. Essa ideia é a ideia do Ouroboros, né? A ideia da serpente que come o próprio rabo. Era chamada de Dan, né? Entre os povos dalmeanos. Havia uma tribo de Israel que se chamava Dan também, que era a tribo da serpente. Esse símbolo existia entre os maias e astecas e existe universalmente. E é a ideia do eterno recomeço, do eterno princípio, ou seja, a ideia do pêndulo, a ideia de você ir de um extremo a outro, na verdade significa que existe também, por dentro dessa ideia simbólica, a ideia do movimento que não cessa no universo. E é preciso encontrar a ideia de centro, é preciso encontrar a parte central, ou seja, hoje em dia existe muita exacerbação, né? As pessoas estão exacerbadas, conhecendo muito mais a parte
externa das coisas do que a parte interna. E essa exacerbação faz que haja um processo de desconhecimento da realidade. E as coisas estão de alguma forma invertidas. Hoje em dia, por exemplo, se você fala em honestidade, se você fala em organização, você é tido como alguém que está fora dos parâmetros. As pessoas riem, né? Se você fala que você é uma pessoa desorganizada, se você fala que é uma pessoa que não tem horário, que não está nem aí com nada, as pessoas, elas te levam mais a sério. Ou seja, a ideia de conceitos que levem à harmonia, ela não é levada a sério. Por quê? Porque a massa, ela pretende com que as coisas sejam feitas de qualquer jeito e forma para que haja o domínio sobre as cabeças, para que haja o domínio sobre as pessoas, para que as pessoas não pensem e as pessoas não tenham, na realidade, condição de exercerem a liberdade espiritual e a liberdade individual para suas próprias coisas e questões. Ou seja, os defeitos, eles são, socialmente, eles são aceitos, e as virtudes não são aceitas socialmente. A gente vê aí, por exemplo, que a ideia de vícios, a ideia de bebidas, a ideia dos extremos do pêndulo, elas são bem aceitas. Se você fala em virtudes, se você fala em organização, se você fala em disciplina, essas coisas não são bem aceitas pela sociedade. As pessoas acham, você é estranho, você é um cara esquisito, você é organizado, né? Não precisa nada disso, vamos viver a vida. Ou seja, e aí o tempo vai passando, e aí você observa quem realmente realizou coisas no seu passado e quem não realizou. Ou pior ainda, há pessoas que não têm nem a consciência disso. E a consciência, às vezes, ela vem, dá umas cutucadas, né? Chega um momento que você olha para trás e você fala, mas o que eu fiz? Ou seja, o seu pêndulo oscilou e você olha para trás e fala, mas o que eu fiz da minha vida? Ou seja, você chegou no extremo do pêndulo da sua vida e chega uma hora que ele não volta mais, né? Ele não vai mais voltar. Você está no extremo da sua vida, você olhou para trás e falou, poxa, eu não fiz nada, não contribuí com a humanidade, não contribuí comigo mesmo, não tive um processo de crescimento nem de ajuda a ninguém. E isso pesa no final das questões, isso pesa nas questões internas das pessoas. Então essa é uma reflexão que o próprio Hermes Trismegisto ele nos ajuda a fazer. E evidentemente essas palavras dele existem ecos, né, por todas as tradições, né, que nos lembram da capacidade de realização no mundo. Porque nós viemos ao mundo para algum objetivo, viemos ao mundo para exercer alguma coisa, nem que seja mínima. Ninguém é obrigado a ser um grande astro, né? Ninguém é obrigado a ser um empreendedor de sucesso, ninguém é obrigado a ser um grande religioso, mas a nossa obrigação de seres humanos é melhorarmos a nós mesmos como seres humanos e melhorarmos as pessoas que estão ao nosso redor como seres humanos também. Mas ninguém é mau a vida inteira, né? Ninguém a vida inteira é ruim, né? Até me perguntaram se existia um mal original, se existia uma maldade intrínseca à origem do homem. Não, porque ninguém é ruim a vida inteira, né? São momentos, existem ciclos, e assim como existe o movimento pendular, a vida é como um mar, existem ciclos de bondade, ciclos de compreensão na realidade, né? Existe a compreensão do bem e do mal o tempo inteiro. A Buda dizia que você quer conhecer a vida de alguém, basta você observar um dia da pessoa. Você observar um dia da pessoa, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ver o que ela faz, as realizações que ela tem num dia, você vai ver a vida inteira da pessoa, o que ela vai ser, e a vida inteira da pessoa, o que ela fez na vida inteira dela. Então não é preciso ter muitas elucubrações a respeito de onde as coisas vão dar. Mas quando existe o processo de despertar, existe o processo de você ir de encontro a reflexão e de encontro a novas questões na sua vida, as coisas elas se tornam muito diferentes, e aí sim, de um dia para o outro, você começa a observar, existe um processo de evolução muito grande. Às vezes, de manhã, você age de uma forma, à noite você já está diferente, e esse caminho, ao final, às vezes de um ano, de um mês, já mostra as realizações que alguém pode fazer. Como nós falamos de ritmo,
Dentro da nossa casa temos a ideia de Ayan, que é a divindade da música, das artes, né? A Ayan ensina também que existem ciclos, né? E a música ela expressa muito bem isso. E não é difícil você entender, a música tem ciclos, né? Às vezes, você observar, a música ela teve ciclos aonde ela, em determinada época, ela possui um processo de rebuscamento muito grande, né? Você pode observar o período clássico da música ali, que começa com Mozart, na verdade, né? Antes era barroco. A partir de Mozart começa o período clássico, até chegar em Beethoven e outros compositores, né? Só que aí a coisa chega num nível estratosférico de técnica. O que acontece? A música vai entrando para um processo que é chamado serial, né? Ela começa na pré-história no esquema modal, que é a música dos povos antigos. Ela passa pelo aspecto tonal, chega no aspecto serial e aí ela se torna matemática. Quando isso acontece, ali por meio dos anos 60, né, com compositores como Stockhausen e outros, onde existe a ideia da música pensada, a música começa a adquirir outras características que apontam mais para o ritmo e para o aspecto mais, vamos dizer assim, básico dela, né? E aí começa a surgir a observação da música, indo em busca da ideia mercadológica dela, indo em busca da batida, né? E aí surge o rock, surge o jazz, né? E esses momentos da música vai também, esse próprio estilo de música ali, já para os anos 70, né? Surge as grandes obras, né, do rock, onde surge o rock progressivo, que é bem rebuscado. Aí chega no extremo onde aquilo se esgota novamente e a batida volta, né? E volta também o aspecto mais básico, né, da composição musical, e surge o punk rock e tem outros ciclos e outras modificações, e a música ela sempre vai expressar um modo como uma sociedade ela vive, como uma sociedade ela pensa e reflete, inclusive, a sua parte espiritual. Então basta você observar como a música é feita dentro de uma sociedade para você saber como a sociedade está. Essa também é a ideia do ritmo dentro da sociedade. Você observa isso pelo mais sensível que ela tem, que é a música. E sobre a busca do centro, né? A busca do centro, a busca da parte interna, se dá através da espiral. Ou seja, se você conhece todos os pontos de um círculo, para você buscar o centro, você tem que encontrar a espiral, né? Ou seja, você vai revisitar todos os pontos do círculo, e evidentemente essa alegoria tem a ver com a nossa própria vida, e buscar o centro, e a espiral ela tem que ser ascendente, não descendente. Então você faz a espiral, você começa a subir, e esse é o grande mistério do movimento pendular. Para você melhorar as coisas, para você sair dos ciclos de repetição, você vai de um extremo do pêndulo a outro extremo. Então você faz aquele movimento, e o único jeito de sair dele é você subindo. Porque quando você sobe no pêndulo, assim como uma pirâmide, você sobe no pêndulo, a diferença de oscilação vai ficando cada vez menor. A oscilação nunca vai parar. Só que quando você decide com a sua mente subir, e você fala, não, a minha mente decide estar nesse patamar, não vou mais descer. Isso é fácil de fazer, isso é difícil. Mas se você decide, não, eu quero permanecer com a minha mente reta, a minha mente fixa, a minha mente focada, a minha mente realizada, e você decide isso, você não desce mais. Aí você vai entrar em novos ciclos de aprendizado, vai encontrar novos desafios com o pêndulo acima. Mas você vai olhar aqueles problemas anteriores que você tinha lá por baixo. Você não vai mais cair nos processos grosseiros. Você vai subir, e para isso você tem que se espiritualizar. Ou seja, você subindo, o pêndulo ele vai oscilar cada vez menos. Você vai ter outros desafios, mas não vai descer mais. Essa ideia de fixar a mente, você pode identificar de uma forma só. Você tem que ser fiel a você.
por mais dificuldades que você tenha na sua vida, por mais problemas que você tenha na sua vida, se você tem um objetivo, se você tem uma crença, você vai enfrentar muitas reações, você vai enfrentar muitos obstáculos, mas você tem que ser fiel a você. Você tem que ser fiel àquilo que você quer, àquilo que você realmente deseja de bom para o mundo, e não retroagir, e não se render a tudo aquilo que se torna obstáculo na sua vida. Em geral, muitas pessoas, por anos, né, elas vão só subindo e caindo, e sempre se rendendo aos chamados das coisas mais básicas. A verdade é que é preciso um dia, nós temos que ir no velório dos nossos defeitos. Nós temos que ir um dia ver e ir para aquele lugar onde estão sendo enterrados os nossos defeitos, sendo enterrado tudo aquilo que nos faz e nos distancia das virtudes. Ou seja, se você está procurando algo espiritual, e mesmo que você procure algo que seja melhor para você enquanto pensador, enquanto ser humano, você tem que ir no velório dos seus defeitos, você tem que ir no velório das suas idiosincrasias, você tem que ir no velório de tudo aquilo que faz com que você seja menos do que você é e consegue ser. Isso é difícil de fazer, mas é preciso tentar e não deixar sua mente se perder, não deixar sua mente ir para o mais fácil, não deixar sua mente ir para aquilo que só traz um prazer que momentâneo, não te traz um prazer. A ideia de prazer ela é errônea também, né? E se você pensa no pêndulo, se você tem prazer de um lado, você vai ter dor do outro. Então muitas vezes as pessoas elas querem só ter prazer, chega numa hora esse pêndulo vai oscilar e você só vai ter dor do outro lado, nunca mais vai sair desse ciclo de diferenças. Então é preciso que você suba e que a sua mente não perca o foco, porque é fácil de perder o foco da mente quando surgem tudo aquilo que lhe atrai em termos de desvio da sua capacidade de olhar o mundo de um modo melhor e fazer com que surjam os gatilhos internos para que você tenha a capacidade de se rever. Ou seja, é preciso fixar sua identidade em cima, subir o pêndulo, fixar sua identidade lá em cima. Há pessoas, né, as escolhas, elas são múltiplas. Há pessoas que gostam do sol, há pessoas que não gostam do sol. Pessoas que ficam dentro de casa, dentro dos quartos, e não gostam do sol. E há pessoas que gostam do sol, né? Para você, quando você decide encontrar o sol, basta você abrir a janela. Quando você abre a janela, o sol imediatamente ele chega até você. E com as virtudes é a mesma coisa. Se você pensa em justiça, só de pensar na justiça, de pensar seriamente nisso, você já vai estar com ela. Se você pensa em espiritualidade, só de pensar seriamente na espiritualidade, você vai estar com a espiritualidade. Se você pensa em honestidade, só de pensar na honestidade, você já vai estar com ela também. Ou seja, os objetivos da espiritualidade, os objetivos da busca das melhores virtudes, tem a ver com você fixar a sua vontade no alto, não nas coisas baixas, profanas, e não nas coisas que são efêmeras, as coisas que passam. Agora, o grande problema é o movimento de abrir a janela, é o movimento de abrir a porta. Às vezes as pessoas não abrem a porta para o sol entrar, não abrem a janela para o sol entrar, simplesmente por arrogância. Simplesmente porque elas não querem dar o braço a torcer de que elas têm essa necessidade, de que elas não querem ter esforço para abrir uma porta. E é a partir daí que as dificuldades surgem. É a partir daí que a pessoa, estando dentro da escuridão, ela não consegue ir de encontro a nada mais além do que a escuridão, porque a força de vontade ela está falha. Se você fixa a tua força de vontade no alto, quando você abre uma porta, você vai abrir ela facilmente. E uma vez que você encontra a luz do sol, você não vai mais esquecer dela para aquilo que você tem que fazer na sua vida e no mundo que te cerca. Ou seja, quando você está num degrau acima,
você não duvida mais de si mesmo. Que todas as oscilações que nós temos na nossa vida, tudo aquilo que faz com que você entre no movimento pendular, é porque você duvida de você. Porque você duvida do que você faz. E se você tem a certeza do que você faz, se você realmente tem a capacidade de não oscilar mais, aí a oscilação ela vai para cima. Você vai oscilar para cima e vai se manter acima e não vai descer mais. E se descer, às vezes é só para resgatar algumas coisas, mas você vai começar imediatamente a adquirir a sua verdadeira característica, vai subir e permanecer no lugar onde você tem a sua verdadeira identidade. Você quer estar em cima, você vai estar em cima. E a sua vontade vai ajudar você a fazer isso. Mas, mestre Ubaxanã, você pode perguntar, mas mestre Ubaxanã, quer dizer que as pessoas que chegam nesse patamar não têm dificuldade? Tem, claro que tem dificuldades. Mas quando você estabelece, através da reconhecimento das leis, a verdade da sua mente, que você eu sou, aí, no mundo físico, você vai brigar para ser. Você vai ter a capacidade de brigar para fazer o que você precisa fazer. Mas a sua mente você já é. Você vai dizer eu sou. E no mundo físico você briga e vai conseguir mudar as coisas. Vai conseguir realizar as suas coisas. Por mais dificuldade que você tenha, mas você vai conseguir. Por mais tempo que demore, mas você consegue. As pessoas que não têm a capacidade de dizer eu sou, ou seja, de saber a sua identidade, elas não conseguem, em momento algum da vida, realizar conquistas. Elas sempre estão patinando. E não são conquistas, como eu já disse, não são conquistas em termos de dinheiro, não são conquistas em termos de fama, não são conquistas em termos de beleza ou de vaidades. As conquistas, elas são em termos de realizações para a humanidade, realizações enquanto ser humano, ou seja, você se melhorar para melhorar os outros. Os excessos e os exageros, elas levam às vezes a resultados muito ruins. E quase sempre as dificuldades que as pessoas enfrentam e têm na sua vida vêm por um aspecto só, que é a teimosia. A teimosia, ela é o contrário da vontade, né? Porque a preguiça, ela surge no campo mental, ela não surge no físico. Se a mente ela é teimosa, e a teimosia ela anda de mãos dadas com a preguiça, a pessoa não consegue realizar as coisas, né? E isso é a ideia de falta de vontade, porque a teimosia ela vem com justificativas, né, para que as coisas não sejam feitas. E isso gera, tudo aquilo que gera facilidades, em algum momento vai gerar dificuldades também, no outro extremo. Então o trabalho é constante, né? O mundo espiritual costuma dizer, se você não trabalha fisicamente, você tem que trabalhar mentalmente. E quando você não está trabalhando mentalmente, é preciso trabalhar fisicamente. Ou seja, o movimento tem que ser perpétuo. O movimento ele tem que ser sempre construtivo. A humanidade ela carece muito da construção de boas coisas, boas maneiras, boas palavras, bons recursos. E mais do que isso, o aprendizado tem que ser constante. Se você não consegue, dentro de si mesmo, realizar determinadas coisas, mire-se nos exemplos de quem conseguiu, né? Exemplos existem aos montes, bons exemplos, né? Em geral, os exemplos eles são os mais toscos possíveis hoje, ou seja, as pessoas vão atrás simplesmente daquilo que é fácil, simplesmente daquilo que vem meramente com o prazer. Se não vem o prazer junto, também não precisa virar dor, né? Mas se não vem o prazer junto, nada vem junto, nada me interessa, nada é bom. Isso mostra o que? Uma mente viciada, né? Uma mente teimosa é uma mente viciada, uma mente que não quer pensar, uma mente que não quer refletir. E mais do que isso, não adianta só pensar e refletir, você tem que dar a capacidade, a si mesmo a capacidade de realização. Você precisa realizar as coisas dentro do âmbito daquilo que você quiser fazer na sua vida. E muitas vezes as realizações vêm através de você realizar no outro através do exemplo. Para encerrar essa conversa de hoje, hoje em dia o pêndulo oscila muito pelas carências, né? As
pessoas elas têm muita carência e às vezes, ou quase sempre, essa carência leva realmente a efeitos como a tristeza, como a depressão, como uma série de coisas que fazem com que as pessoas se percam. Hoje em dia, infelizmente, existe a ideia do triunfo, né? Todo mundo quer apenas se dar bem. As pessoas querem se dar bem individualmente, elas querem... a mente cria armadilhas, às vezes, para que a pessoa se dê bem e esqueça do outro. E se dê bem individualmente. Quando, na realidade, é preciso que haja reflexão de que o verdadeiro triunfo é todos ganharem juntos. Não um só, mas que todos possam encontrar as boas coisas, encontrar as coisas positivas e que todos possam dividir o que é bom, todos possam dividir aquilo que é necessário e aquilo que é importante para a humanidade enquanto um só organismo. Então, Saravá profunda a todos e a nossa próxima aula vai ser a aula da causa e efeito, que também é uma das leis herméticas mais conhecidas. Saravá. Share.